Oi, oi. Oi. Olá. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Agora sim. Eu falo alto, mas não o suficiente para hoje. Bom, eu vou pedir para todos se assentarem nos seus lugares, se acomodem confortavelmente. Vamos lá. Podem sentar mais aqui na frente, ó, pessoal. Essas cadeiras não foram limpas lá atrás. Se isso é um argumento de convencimento. Bom, vamos começar então. Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui hoje na UFSB, né? E nos diálogos pedagógicos da UPT, UFSB, UFOB, com o tema Turmas Não Presenciais no contexto do programa Universidade para Todos, no campus Osígenes Costa, aqui em Porto Seguro. Agradecemos a participação de todos que se encontram aqui presentes hoje e aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube da UFSB. Chamo ao púlpito agora os coordenadores da UPT, UFSB e UFOB, Caroline Caputo e Murilo Neto, para uma breve mensagem de boas-vindas. Ele primeiro. Boa noite. Queria só dar as boas-vindas a todos e dizer que é um prazer receber vocês aqui. Organizamos esse evento com todo carinho, junto com a UFOB. Estamos nos organizando já faz uns 2 meses, então a gente está preparando todo esse momento de hoje à noite e de amanhã para as discussões sobre as turmas não presenciais. Obrigada. Boa noite, gente. Hoje é uma palavrinha bem breve, né? Agradecer ao UFSB por sediar na sua casa esse evento que é importante para a gente que faz o PT, né? A gente tem as apresentações aqui das universidades do estado da Bahia, que amanhã a gente vai apresentar devidamente, mas hoje a gente tem uma programação com um pouquinho de atraso, mínimo. A nossa palestrante já está ali, maravilhosa, professora Úrsula, que daqui a pouco vai ser apresentada aqui, e dizer que esse evento vai ser um sucesso. Na verdade, ele já é um sucesso, né? Né, Patrícia? Já é um sucesso, e a gente vai se ver aqui amanhã o dia inteiro, né, com várias atividades aqui, uma programação que a gente pensou com muito carinho, com o tema que a Carol já falou aqui, e é isso, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Obrigada, professores. Gostaria, então, de dar as boas-vindas à palestrante de hoje, professora doutora Úrsula Cunha Necleto, que está ali, online, já que o nosso tema hoje desse diálogo pedagógico são as turmas online, nós resolvemos realizar a maioria das nossas atividades de forma virtual, digital, justamente para discutir a temática com propriedade, né? Então, eu vou apresentar a professora Úrsula. Ela é professora titulará do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação pela Universidade do Estado da Bahia e em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Facinter. Mestra em em Crítica Cultural na linha de pesquisa Letramento, Identidade e Formação do Professor pela Universidade do Estado da Bahia e doutora em Educação na linha de pesquisa Estudos Culturais pela Universidade Federal da Paraíba. É pós-doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade na linha de pesquisa Educação, Currículo e Processos Tecnológicos pela Universidade do Estado da Bahia.
e é líder do grupo de estudos e pesquisa em multiletramentos, educação e tecnologias da UFES. Úrsula nos concede hoje parte dos seus saberes e provoca a nossa reflexão em torno do uso das tecnologias digitais como plataformas de ensino, com a palestra intitulada Ensino em Plataformas Digitais, um novo ritmo de ensino e de aprendizagem. Passo a palavra para a professora Úrsula. Bem-vinda. Obrigada a todos que estão aí presentes. Nós estamos aí em um espaço-tempo do virtual, como diz Pierre Levy, que é um espaço da potência, do vir a ser. Agradeço imensamente o convite que me foi feito pelo querido amigo e colega de muitas lidas, de muitas trajetórias, o professor doutor Murilo Neto, e também na pessoa de todos os coordenadores do programa Universidade para Todos. Eu deixo assim um grande abraço, uma grande estima a quem está participando deste momento. Antes de começar um pouco a falar sobre nosso tema, eu queria dizer também que há um mês eu estou fazendo parte também do UPT. Então, eu sou uma recém-nascida nesse processo, aprendendo ainda, dialogando com os trâmites, conhecendo como funciona um programa tão bonito de inclusão social, Porque é para além de um programa pré-vestibular, mas é um programa que dá empoderamento, é um programa que dá esperança, como nos diz Paulo Freire, o esperançar sempre, e é um programa que faz com que as pessoas acreditem nos seus sonhos. E esta semana, agora que a gente entra no UPT, a gente, como diz Tatiana Belink, a gente começa a olhar com os olhos de ver. E eu sempre pergunto aos estudantes, eu ensino aqui na UFES no curso de Pedagogia, no curso de Letras, além do programa de pós-graduação em estudos linguísticos, mestrado e doutorado. E eu sempre pergunto aos meninos de onde vocês estão vindo, para onde vocês querem ir. E a semana passada eu tive uma grata surpresa de tantos estudantes que estavam na turma de pedagogia terem vivenciado, terem experienciado o PT. Então, a gente vê o resultado e a importância que este programa ele tem na vida de pessoas para a sua inserção nas universidades e, consequentemente, se tornarem profissionais que estarão atuando de forma crítica e engajada no mercado de trabalho. Então, agradeço. Eu queria perguntar ao Wallace se eu ou ele poderia colocar os slides, como ele prefere, que eu já havia enviado, mas se não, eles estão abertos aqui também, eu posso fazer esse processo, é só ele me dizer aqui um oi, tá? E queria pedir também para vocês irem me falando aí um pouquinho do tempo, porque para que eu não possa não me alongar muito e ser um espaço que a gente dialogue um pouquinho sobre pensar as tecnologias digitais da informação e comunicação e pensar principalmente como as aulas virtuais que estão sendo proporcionadas pelo UPT, elas possam ser aulas que nós possamos pensar uma racionalidade comunicativa em detrimento de uma técnica instrumental. Pronto, o Wallace aqui já respondeu. Então, eu estou percebendo que eu não estou conseguindo compartilhar. Eu acho que ele tem que me colocar como apresentadora, Para que, pronto. Eita, Wallace, rápido. Terminei de falar, já me tornei apresentadora. Queridos, por gentileza, é possível falar se já vem os slides? Está tudo ok aí para vocês? Ok, eu acho que já vem, porque eu estou vendo aqui também na tela. Beleza, muito obrigada. Então, para começo de conversa, eu gostaria de pensar com vocês alguns elementos, que estão aí nesse título, principalmente partindo da perspectiva do que nós poderíamos pensar hoje ser as tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, primeiro, nós pensamos que essas tecnologias, elas são para além, de ferramentas, mas elas se constituem como elementos de uma cultura e elementos de linguagem.
Quando nós mudamos a perspectiva de pensar tecnologias digitais da informação e comunicação de ferramentas para artefatos culturais, ou seja, para produções humanas, né, que são criadas a partir das nossas necessidades culturais, que atendem e ultrapassam as nossas necessidades, nós estamos tirando, né, aquela ideia de que as tecnologias elas têm os fins específicos que geralmente são fins de uma racionalidade técnico-instrumental. Então, aqui, nós compreendemos um pouco a racionalidade técnico-instrumental como um elemento, né, que ele vai ser, digamos assim, um engessamento das relações comunicativas, em que as tecnologias por si só, aí eu vou usar uma palavra que hoje nós fazemos uma pequena rasura aqui no nosso grupo de estudos e pesquisas em multiletramentos, educação e tecnologias, né? É como se as tecnologias elas pudessem mediar processos. Aí eu vou para o que está aí no nosso título: processos de ensino e processos de aprendizagem. Então, nessa primeira rasura que nós fazemos, pensando que as tecnologias, né, como artefatos culturais, ela necessita do humano, e é o humano que pode mediar as ações, porque a ideia de mediação, e aí a gente bebe um pouquinho desde Vygotsky a Piaget e a outros autores que discutem mais no campo das tecnologias digitais, a mediação é sempre um elemento de reflexão, é um elemento problematizador, é um elemento, aí quem dialoga um pouco com a filosofia, principalmente na perspectiva pós-crítica e na perspectiva da teoria do agir comunicativo, é um elemento de problematização das pretensões de validade do discurso. Então, nesse primeiro movimento, quando a gente modifica a ideia de pensar tecnologias como ferramenta para pensá-las como artefato cultural, que é fruto de uma cultura, são elementos de linguagem e que têm, digamos assim, reverberações políticas, reverberações sociais, né? Nós estamos pensando que elas necessitam de alguém para que elas possam ter as suas acontecências. Elas, por si só, elas não provocariam uma aprendizagem significativa, mas elas poderiam dar acesso a um cabedal de informações, mas o humano, e neste caso que nós estamos falando aqui, o professor, que vai ser esse agente mediador das aprendizagens, a partir, às vezes, de elementos de ensino, e a partir, às vezes, de elemento de problematização e de incentivo para que os alunos eles possam ser protagonistas nessa sua construção. Então, aí no nosso título, nós estamos falando um pouco, né, que o ensino, através das plataformas digitais, então aí nesse instante nós vamos pensar um pouco o que seriam essas plataformas e vamos problematizar aí a própria ideia de plataformas e de nós aqui plataformizar o ensino, né? Porque se nós plataformizarmos o ensino, estamos caindo na ideia de ferramentas e na ideia do técnico instrumental. Mas quando usamos as plataformas como meio e o professor é o mediador, aí nós estamos construindo aquilo que nós chamamos de elementos de uma racionalidade comunicativa. Então, nesse processo, ao entender as tecnologias assim, nós vamos falar um pouco, bem rapidamente, devido ao tempo que eu tenho para esse nosso diálogo, né? Como é possível, e aí eu falaria, ter outros ritmos, né? Não só novos, mas outros ritmos para o ensino e para a aprendizagem. E para continuar esse nosso diálogo, eu trago aqui para vocês, né, um fragmento, 2 versos de um poema de Fernando Pessoa, que ele está na Pessoa de Alberto Caeiro, e como diz Caetano Veloso, ele gosta do Pessoa na pessoa. E nós que gostamos de caetanear, também vamos gostar de Fernando Pessoa. Quando ele diz, né, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. É um poema que eu gosto muito de dialogar com ele quando nós estamos falando das tecnologias digitais da informação e comunicação,
Porque hoje, embora nós não consideremos que elas são novas tecnologias, porque são tecnologias que já fazem parte, né, dos espaços sociais pelos quais nós transitamos, mas elas reverberam novos gêneros discursivos, elas reverberam novas interfaces, elas reverberam novas plataformas que nos fazem, muitas vezes, nos deslocar de lugares para que possamos dialogar com esses artefatos culturais. Então, as tecnologias, elas são as tecnologias digitais, aqui eu vou adjetivar, até porque tecnologia, se nós fôssemos falar assim bem a grosso modo, seria qualquer elemento que é externo ao meu corpo. Isso é uma tecnologia. Uma das maiores tecnologias que temos é a escrita, né, que é uma tecnologia que modificou o mundo, deu acesso para que nós pudéssemos pensar a partir dos nossos próprios olhos, né, as situações, os elementos e compreender e agir sobre o mundo. Então, as tecnologias digitais, nesse sentido, elas vão contribuir para as nossas ampliações. Mas aqui eu não queria voltar àquele elemento apenas que McLuhan, quando ele, no início, quando ele fala que a comunicação, né, ela seria os meios, né, que ele diz que são apenas, digamos assim, prolongamentos, né? Eu acho que a gente lembra quando ele diz assim, olha, o telefone é o prolongamento da nossa voz, né? Os carros são o prolongamento das nossas pernas. Não, mas é para além disso, né? Porque as tecnologias digitais, elas nos reposicionaram de uma forma em sociedade que nos criou um novo ethos, né? E se nos cria um novo ethos, é uma nova forma de estarmos nos relacionando com o mundo. Entretanto, ela não anula outras tecnologias, porque se a gente for até perceber, tem elementos das próprias tecnologias digitais, principalmente quando nós pensamos em gêneros discursivos, né, que eles são, pela linha que eu sigo, que nós trabalhamos na perspectiva dos multiletramentos, eles são remix de tecnologias já existentes, né? Mas aí quem trabalhar por outras linhas, como, por exemplo, Luiz Antônio Marcus, que vai dizer que são retextualizações, são reconfigurações de outras formas de tecnologias já existentes. Então, nesse primeiro movimento, né, eu gostaria aqui de que a gente partisse para as outras categorias que eu gostaria de dialogar aqui com vocês, compreendendo que as tecnologias digitais, elas são nossa criação. Se elas são nossa criação, elas pertencem a todos nós. Inclusive, ao pensar assim, nós combatimos uma certa ideologia, né, de que existem nativos digitais, ou seja, pessoas que já nasceram prontas para utilizar essas tecnologias, porque nasceu em uma temporalidade, e outras pessoas que não, né? Então, todo uso tecnológico, digital ou não digital, é uma questão de aprendizagem de utilizar a tecnologia. Por exemplo, quando nós fomos aprender a tecnologia da escrita, nós aprendemos a pegar no lápis, aprendemos que escrevemos da direita para a esquerda, né? Aprendemos a situação de como colocar os nossos textos, nossas palavras em um papel. E esse tipo de aprendizagem, em alguns momentos, se torna importante nas tecnologias digitais. Em outros, não, porque nós temos muitas interfaces intuitivas. É o que nós chamamos de interfaces amigáveis. Mas, para além desse uso técnico-instrumental, né, nós nos preocupamos com outro uso das tecnologias. Como as pessoas, aí nós não usamos mais aquela palavra usuários, porque usuários, ele dá a ideia de uma passividade, mas substituímos por interactantes, que são pessoas que estão interagindo a todo momento no movimento problematizador, né? Então, aí a gente entra no outro campo. Como as pessoas que estão acessando a essas tecnologias, elas dão sentido aos textos que ali estão. E, ao mesmo tempo, elas se sentem pertencentes dessa esfera pública ao participar de forma autoral. Então, fechando esse primeiro momento, ao não defender a ideia de que existem nativos e imigrantes digitais,
Inclusive, para quem quiser ampliar um pouco a discussão dessa categoria, eu sugiro a leitura de alguns textos, inclusive um que é intitulado assim, Meu Querido Nativo Digital, que é de Ana Elisa Ribeiro, do Cefet, uma parceira nossa de pesquisa também. É como se nós estivéssemos dando superpoderes a uma geração por causa da sua da temporalidade de seu nascimento. E isso faz com que as pessoas que não estivessem nessa faixa, elas estivessem alijadas desse processo. E não é assim, né? Nós tivemos, por exemplo, né, Steve Jobs, né, que já faleceu, mas foi um dos que revolucionaram a perspectiva tecnológica de se pensar, né, as tecnologias móveis. E, teoricamente, ele não seria um nativo digital, né? Então, hoje nós pensamos que eles são nascidos na era digital. Por ser nascidos na era digital, eles têm mais estímulos, eles têm mais acesso em alguns momentos, porque, como Nestor Garcia Canclini nos diz naquele livro, Diferentes, Desiguais e Desconectados, é uma realidade também, por elementos políticos, por elementos sociais, por elementos religiosos. Então, que a gente não naturalize que esses meninos e meninas que estão na nossa sala de aula virtual, eles são esses nativos e já sabem como interagir por esses espaços. Então, é uma questão de aprendizagem. E nessa questão de aprendizagem, eu volto aqui um pouco para pensar na ideia de conexão e conectividade, né? Pierre Levy, no início dos seus estudos em relação às tecnologias da inteligência, como ele chama as tecnologias digitais, ele foi um grande otimista em relação a elas. Ele foi um pouco ufanista, né? Como se essas tecnologias digitais elas pudessem proporcionar a todos, né, uma certa conexão, né, a partir de um movimento que ele chama de inteligência coletiva. É claro que naquele momento que ele está no boom de pensar as tecnologias digitais, né, não caberia um pessimismo, como se os países do norte e do sul, em relação de horizontalidade, a partir da inteligência coletiva, ou seja, da construção de conhecimento em conjunto, estariam imbuídos, né, dessa própria construção para fins sociais. Mas, a partir desse primeiro movimento ufanista de Pierre Levy, né, nós já vimos que não é tão assim, nesse instante nós vamos falar um pouco porque é interessante usar as interfaces das plataformas digitais, mas não pensar no ensino que vai plataformizar, né, um ensino plataformizado. Nesse instante nós vamos pensar um pouco sobre isso. Mas Pierre Levy nos traz uma categoria bem interessante, a ideia de conexão naquilo que ele chama de ciberespaço, né? E o próprio Levy, ele vai definir que o ciberespaço é um espaço que não é um espaço, que não é físico. Aí ele diz até assim, é um lugar que não tem cara de lugar, mas é um espaço das conexões entre seres humanos e agentes não humanos. E é a partir daí que a gente vai pensar um pouco o que pode ser essa era da conexão. No início de se pensar a conexão e a conectividade é meu estado de prontidão para que eu possa estar na conexão. Eu ter os elementos indispensáveis para a conexão, como, por exemplo, ter uma rede Wi-Fi, ter uma tecnologia móvel ou não móvel, né? Eu ter os primeiros elementos dos letramentos digitais, que seria saber ligar, saber entrar no site, saber que isso era considerado o primeiro movimento de inclusão, mas hoje o movimento de inclusão digital já vai para além disso, né? Então, para além de eu saber utilizar as tecnologias digitais, eu seria uma incluída digital quando eu sei também participar desse mundo digital. Aí, abrindo um parêntese, e participar desse mundo digital é ter a minha voz ouvida nessas esferas públicas, né? É poder também saber fazer uma curadoria digital, é entender que a inteligência artificial ela é importante,
mas eu preciso problematizá-la em muitos aspectos. É compreender que nós vivemos uma era das bolhas da pós-verdade. É compreender também que nós podemos ter, a partir da relação dos algoritmos, elementos de uma posição e de uma postura que nos leva ao racismo. Inclusive, Júlio Araújo, lá da Universidade Federal do Ceará, um grande amigo, ele estuda sobre isso, a questão do racismo algoritmo, e ele defende que o algoritmo é um texto, e é um texto racista. Então, é entender toda essa conjuntura de estar nas culturas digitais, que hoje é pluralizada, porque não é uma cultura única, não é uma única forma de ver o mundo. Eu não ajo nessa cultura da mesma maneira, e as pessoas que estão em diferentes comunidades, né, agirão da mesma forma. E nisso a gente tem um reposicionamento também, né? Lúcia Santaella e Raquel Recoeiro, elas vão nos dizer que nós vivemos aquilo que chamamos a era da conexão. Só que essa era da conexão, né? Elas, assim, na verdade, quando elas afirmam isso, depois elas desafirmam, né? Quando elas dizem assim, entretanto, pensar a era da conexão não é pensar só o meu acesso às tecnologias móveis, às tecnologias não móveis, não é pensar apenas que eu consigo entrar numa rede social, que eu consigo fazer pesquisa ali pelo Google, não é isso, né? Claro que entendemos que existem ainda os excluídos digitais dessas tecnês, como chamam Pierre Levy, mas para elas, a era da conexão, ela vai se materializar quando as pessoas construírem conhecimento a partir dessas tecnologias digitais. Porque aí Raquel Recoeiro, ela vai defender, a conexão ela não acontece apenas pelas máquinas no ciberespaço que Pierre Levy nos falava, mas ela acontece pela interligação das pessoas nesse ciberespaço, né? Então, há um reposicionamento do que é conexão. E aquele outro primeiro elemento de você estar ligado a uma rede passou a ser chamado de conectividade, porque a conexão ela é entre pessoas que usam os meios da conectividade, né? Inclusive, Raquel Recoeiro, ela está fazendo atualmente um estudo até mais radical, né, mais transgressor, que ela disse assim, olha, inclusive as redes sociais, elas não são redes porque tem aquela fanpage, não. Elas só se tornam redes porque é as pessoas que fazem as redes. Todo o resto é tecnê. Então, veja a mudança de posicionamento de pensar a utilização das tecnologias por pessoas que deixaram de ser usuárias para passarem a ser interactantes, que agem a partir desses meios, né? Que tem a conexão a partir desses meios. E isso nos leva, né, a pensar um pouco um tipo de cultura que nos é apresentada por vários autores, mas aqui eu queria trazer a partir de Clay Shirky, né, quando ele diz, essa conexão nos leva a pensar em uma cultura da participação. E Shirky, quando ele fala um pouco sobre isso, né, e ele começa a falar, quando ele tem a ideia desses movimentos de as pessoas irem para as ruas, mas os movimentos foram iniciados pelas redes, aí que Raquel Recoeiro vai chamar de mídias sociais e não redes sociais, ela não está mais chamando de redes sociais, mas aqui eu vou chamar de redes sociais, tá? Apesar de que o estudo dela, ela diz que são as mídias sociais, porque é a estrutura e as pessoas que fazem as redes. Então, essas participações que começaram nesse ambiente e depois levaram as pessoas às ruas. Aí tem também um livro de Manuel Castells, que é muito significativo também nesse movimento, que é... Ai, meu Deus, eu esqueci o título do livro de Manuel Castells. Eu vou lembrar daqui para o final, quando ele fala do exemplo, né, de quando a passagem de ônibus subiu em São Paulo e que as pessoas começaram a discutir sobre isso nessas redes sociais, e depois que surgiu o movimento Vem para as Ruas, e elas continuaram nas ruas. Eu esqueci o título do livro, mas daqui para o final eu lembro, tá? Então, eles vão dizendo que isso é uma cultura da participação. Então, o que é para Shirky
E para esses outros autores, né? Vai me desculpando aí, os professores de inglês, pelo meu inglês aqui, The Book is on the Table, tá? De chamá-lo de chique. Eu sei que alguém vai falar bem mais chique do que isso, né? De forma que é, mas eu estou aportuguesando, já que eu estou aqui no meu território. Então, o que é para ele essa cultura da participação? Não é quando as pessoas estão apenas na conectividade, mas é quando elas, a partir da conectividade, promovem conexão. Então, o que a gente puxa aqui para a gente para pensar as aulas pelos meios virtuais? Que o meu estudante, quando ele está ali assistindo às minhas aulas de forma passiva, ele não está no movimento de conexão, mas ele está apenas tendo a conectividade. Então, isso me diz que isso não representa uma cultura da participação, que é uma cultura de engajamento, é uma cultura ativa, é uma cultura protagonista, que a gente até lembra de tudo isso quando a gente fala das metodologias ativas, que as metodologias ativas não são só para a questão das tecnologias digitais, mas também para a questão das tecnologias digitais, né? Então, essa cultura da participação é que formam, né, é que dá vida, né, às interfaces que existem nas tecnologias digitais, né? E nesse contexto, trazendo aqui para mais próximo da gente, Schirk não fala de escola, ele fala de sociedade, das agências sociais pelas quais transitamos e utilizamos as tecnologias digitais, ele não fala da escola, mas trazendo mais para próximo da gente, e é essa participação fomentada a partir da conexão desses estudantes que vai exigir o meu movimento de mediação. Aqui, se nós fôssemos pela perspectiva dos letramentos digitais, nós iríamos dizer que esse professor mediador, ele é um agente de letramento, né? E quando a gente pensa o agente de letramento, a gente pensa um pouco a partir de Angela Kleiman, né? Brian Street, Angela Kleiman, né? E outros autores que beberam um pouco em Max Weber, né? Ao pensar a agência, eles pensam a agência sempre como espaço de reflexão, espaço textualizado, mas que tem o objetivo de refletir, de problematizar, de transgredir, de rasurar, né? E a partir dessas rasuras, de uma forma, aí eu vou pegar aquela ideia que Pierre Levy teve no início, da inteligência coletiva, é o processo de construção de conhecimento, tá? Então, a partir desse primeiro movimento, né, eu até já acabei antecipando, né, nós podemos pensar nessas metodologias ativas, né? Então, para Bassic e para Morin, as metodologias ativas são as metodologias que estão ligadas à cultura da participação, que estão ligadas a os sujeitos estarem conectados a essa conexão e não apenas ter conectividade. E, nesse sentido, nós podemos pensar aí eu vou até pluralizar, apesar de o slide não estar pluralizado, outros ritmos para o ensino e para a aprendizagem, né? Que pode ser proporcionado por essas tecnologias digitais. Aqui nós poderíamos entender, gente, por outros ritmos, né? Que a gente poderia dizer que é uma palavra de noção confusa, né? Quando a gente diz em língua portuguesa que é uma palavra de noção confusa. Ah, pronto, eu estava olhando aqui a comunicação de Wallace. Estou ligada no movimento do horário, tá? Obrigada por avisar. Então, quando a gente pensa nessa ideia de palavra de noção confusa, nós estamos pensando naquela palavra que necessita, aquele termo, aquela expressão que necessita de contextos para que ela ganhe significação. Aí vocês vão dizer, e existe algum texto que fora do contexto ganha significação? Vamos deixar para uma outra discussão, pela perspectiva da linguística aplicada, por onde a gente tem caminhado, tá? Mas nesse contexto a gente quer dizer assim, que esses ritmos de aprendizagem, a depender, né, da minha perspectiva epistemológica, ela vai me apontar para diversos lugares. E os lugares que nós gostaríamos de pensar aqui, dentro das culturas digitais, são os movimentos síncronos e os movimentos assíncronos
que podemos ter para que esse estudante ele possa estar a todo momento nesse processo dialógico de produção de conhecimento, tá? Os movimentos síncronos, entendemos que são aqueles movimentos em que a interação, mesmo por meio das tecnologias digitais, está acontecendo no movimento online. E os movimentos assíncronos são aqueles que existe interação, mas existe uma interação pós-online, né, no movimento offline. Aí eu lembro um pouco, gente, de um estudo do professor Antônio, lá de Portugal, né, Antônio Moreira, que ele diz assim: hoje não vamos mais separar esse online do offline, vamos pensar no on-life. Por que o on-life? Porque nós estamos naquele movimento de a todo momento online e offline, então a gente não tem mais como precisar o online e o offline como uma maneira tão estanque de existir. Então, eu gosto muito quando ele fala isso e essa explicação dele, porque as próprias aulas que estão acontecendo pelos movimentos, né, síncronos, que é um ritmo síncrono, um ritmo online, elas têm continuidade nesse movimento offline, ou poderá ter continuidade nesse movimento offline, que o professor Antônio Moreira vai chamar de on-life, tá? Então, nesse sentido, nós vamos começar a pensar em relação às plataformas digitais para o ensino e a aprendizagem, né? Assim, não pensando aqui o ensino e a aprendizagem a partir necessariamente de perspectivas psicológicas, porque pensar nas tecnologias digitais é pensar no campo. Aí eu gosto muito de uma metáfora da linguística aplicada, né, que Moita Lopes nos diz, indisciplinado. Né? Indisciplinado no sentido mesmo da falta de disciplina, né? Daquele menino que a gente diz assim: oxe, menino, você está indisciplinado demais, né? E Moita Lopes, ele brinca dizendo isso, que é indisciplinado, né? Então, nesse sentido, aqui nós vamos pensar as plataformas digitais como um espaço-tempo que promove a conexão, ou que poderá promover a conexão, mas sem pensar numa plataformização do ensino. Porque, ao pensar na plataformização do ensino, nós estamos pensando a mesma coisa dos sistemas de ensino, que já foi polêmica durante muito tempo. Porque a plataformização, nesse contexto, ele tira as pessoas, ele nos coloca em contato apenas com as máquinas, né? Ele nos desumaniza, eles nos tiram a sensação dessa interação humano com humano. E veja quando a gente liga para uma operadora. Pense a plataformização aí por a ligação para uma TIM, né? A gente fala: não, eu quero isso. Vou transferir. Não, mas não é isso que eu quero aquilo outro. Eu não estou entendendo o que você está falando. Não é mais ou menos essa relação? Então, a relação de plataformizar é essa, né? De a gente tirar os agentes humanos e a inteligência artificial ser esse processo. Não é isso que a gente está, digamos assim, defendendo aqui, embora em alguns momentos, né, essa plataformização pode nos ajudar em outras construções. Mas aqui, a utilização de plataformas, que nós podemos chamar de interfaces, né? Por que interfaces? Porque está no meio entre elementos, humanos e não humanos. Lúcia Santaella chamaria isso de biocibernético, né? Mas nesse processo que nós podemos também utilizar certas interfaces que podem promover, né, e contribuir para essa aprendizagem. Por quê? Para que o estudante ele não fique apenas nesse movimento passivo de estar recebendo um conhecimento, mas para que ele se sinta no processo ativo de construir o conhecimento junto com os monitores que ali estão, junto com os professores que ali estão e junto com a coordenação pedagógica, com a coordenação diária que está contribuindo para a formação do planejamento dos monitores. Bom, gente, nesses meus 10 minutos finais, né, que eu tenho aqui, vou fazer igual o G1, Brasil em 1 minuto. Então, nesse sentido, eu fiz aqui uma pequena divisão
né, em que eu apresentei um pouco que existem algumas dessas plataformas que contribuem para a gestão da aprendizagem, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, que podem ser assíncronos e que podem ser síncronos, né? Falando desses ritmos de aprendizagem. E ao pensar nisso, né, esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles contribuem, para não ficar, podem possibilitar essa redundância, eles contribuem para o acompanhamento, né, de como os estudantes estão construindo as suas aprendizagens. E esses acompanhamentos, a partir de feedbacks que vão ser responsivos, né? Mas não feedbacks que vão ser estanques, mas feedbacks que vão começar a prolongar uma interação, mas uma interação que iniciou no espaço-tempo aula síncrona, né? E isso faz com que nós possamos criar, né, materiais, que nós possamos usar diversos formatos para que os estudantes eles também se sintam participantes da construção de suas aprendizagens, né? E nesse sentido, eu gostaria de apresentar plenas plataformas que pudéssemos usar também no seu código aberto ou que pudéssemos usar de forma gratuita, embora tenha uma parte dessas plataformas pagas. Porque eu gosto muito daquela ideia também do professor Nelson Preto, quando ele diz que nós precisamos hackear a educação, né? Nós não podemos nos vender para as big techs em relação de ditar o que são os elementos educativos, ditar as interfaces que são dos elementos educativos, mas podemos estar numa contraordem desse discurso, né? E aqui nós temos, por exemplo, o Moodle, o Canva, que é muito conhecido, o Google Classroom. Mas aqui nós estamos defendendo que essas plataformas elas sejam utilizadas para além de repositórios. Porque se eu uso o Moodle, mas não uso as interfaces assíncronas e síncronas que ele tem, e apenas deposito materiais, eu estou vendo as tecnologias como ferramentas e não estou vendo como uma ação comunicativa para a construção de conhecimento. E todas essas interfaces, ela tem esses movimentos. Por exemplo, com os meus orientandos de iniciação científica, né, nós estamos utilizando o Canva e uma outra interface chamada Notebook LM. Inclusive, a gente tem que fazer um hackeamento desse Notebook LM para poder fazer a perspectiva do podcast que desejamos, para construir podcasts, né? E ao construir esses podcasts, utilizamos, por exemplo, o Notebook LM, né, que vai me proporcionar, a partir de um roteiro que eu escrevi, né, vai me proporcionar uma ideia de produção de podcast, um desenho de produção de podcast. Mas a ideia do roteiro de construção do autorar está comigo. E nessa ideia de construção de podcast, eu posso utilizar essa interface para que ela ou grave o podcast, como eu desejo, ou eu posso gravar pelo Anchor. Mas eu vou a todo momento interagindo, dialogando com a plataforma para que ela determine os meus caminhos de produção, mas que os caminhos de produção que eu estou sinalizando por elas, né, possam ser o meu movimento autoral. E aí entra um pouco da inteligência artificial contribuindo para eu autorar, e não para que eu possa, a partir da inteligência, ter os meus textos. E o Canva, ele é uma interface interessante, porque ela me permite a produção de diversos gêneros discursivos da esfera digital, a partir de um movimento que eu vou para o remix, como diz, né, Roxane Rojo, em relação às produções desses espaços. Bom, como eu só tenho agora 6 minutos, né, existem também umas outras plataformas que eu posso utilizar no meu movimento síncrono de sala de aula, né, que elas podem possibilitar essa construção conjunta, essa construção colaborativa, essa construção para problematizar e, a partir disso, ser meu movimento de aula. Eu tenho um Jamboard, que tem no Meet, o Conferência Web, se for esse que vocês utilizam, tem a seção Notas, né? E tem outras sessões em que as pessoas podem construir esses textos de forma conjunta, colaborativa, o Google Drive, o Geniali, a parte gratuita do Geniali, ela é perfeita. O Geniali, ele é interessante, para além do PowerPoint,
porque ele vai nos ajudar para que, enquanto eu estou dando minha aula, os estudantes podem linkar outros elementos que eu deixo propositalmente ali, para que ele possa ver outras itinerâncias sobre aquele assunto, né? Teve uma vez que eu fiz uma palestra, mas não deu para eu fazer aqui, porque seria muito curto o nosso tempo, em relação à questão de... eu queria saber onde as pessoas estavam, né? De onde elas eram. Aí eu liguei o Geniali ao Google Maps e, de repente, elas linkaram e eu fiquei vendo no mapa onde essas pessoas estavam. E, a partir daí, nós fomos puxando pertencimento, subjetividades. Na palestra, fomos começando a dialogar sobre elementos das culturas locais, sem a cultura global engolir a local. O Kahoot, que é muito conhecido, ele também nos ajuda no processo de gamificação. E ele pode ser feito síncrono. Agora, o Kahoot também tem que ter uma pequena problematização. Porque se eu não utilizar de uma forma comunicativa, ele se torna uma ferramenta e uma ferramenta técnico-instrumental. E para fechar aqui, gente, que eu só tenho 4 minutos, né? Eu trouxe uma outra interface que eu acho muito significativa, né? Que é o Mentimeter, que é uma interface que me dá a possibilidade de vários elementos de gêneros, tanto síncronos como assíncronos. Por exemplo, na aula que eu dei no PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, na terça-feira, né, a partir de uma questão problematizadora feita à turma, né, nós geramos uma frequência de palavras que é conhecida como nuvem de palavras, né, de forma mais popular, e por essa nuvem de palavras que os estudantes, né, a partir do que eles fizeram, que nós começamos a dar a aula, né? Então, as categorias que foram reverberadas pelo estudante foi o objeto de aula naquele movimento. E, a todo momento, eles estavam participando. Por quê? Porque eles que construíram as categorias. E, ao construíram, eles foram dizendo por que eles construíram daquela forma, quais seus pertencimentos, quais seus caminhos epistemológicos que o levaram a isso. Bom, finalizando aqui o nosso primeiro processo, né? Aqui tem outras plataformas também, o podcast que pode ser pelo Anchor, Notebook LM, os infográficos que pode ser pelo Canva e pelo Geniali, as histórias em quadrinhos e as tirinhas pelo Pixton, pelo Canva, Storyboard That, os memes pelo Meme Generator. Aí vocês vão dizer, mas no Enem, língua portuguesa, não cai para produzir. Mas quando eu produzo um gênero, eu compreendo melhor aquele gênero. E ao entender pela produção, eu vou ter uma análise crítica do gênero de uma forma, né, mais engajada, de uma forma em que eu vou compreender as especificidades, né? Então, meus colegas, né, nesse processo, é muito importante que nós não fiquemos numa aula, né, que está sendo por meio das tecnologias digitais, apenas pensando, né, no construto de transmissão de conhecimento. E também pelo chat, que pode ser um movimento, abrir o microfone. Mas essas interfaces podem contribuir para que eu tenha metodologias ativas, para que eu pense um movimento de gamificação na educação, que a gamificação não acontece só porque eu estou usando as tecnologias digitais, mas pegando aqui um pouco de Sertor, é uma tática, né, de, a partir do que os jogos me ensinam, eu trazer para a sala de aula. Eu gosto mais de utilizar a ideia de tática do que de estratégia, porque, como diz Sertor, a estratégia é do colonizador e a tática é daquele que fura os processos de colonização e ajuda que esses meninos compreendam que as culturas digitais têm os seus textos, tem seus modos de interpretar, tem suas linguagens multissemióticas, tem essas combinações, tem seus remixes. Para finalizar esse movimento, eu tinha pensado, né, ao falar desses gêneros digitais, né, ou gêneros das culturas digitais, né, que vocês, quem pudesse, apontasse para esse QR Code, né? E, ao apontar para esse QR Code, eu vou aqui abrir rapidamente o Mentimeter, né? Só para que, a partir do que vocês vão apontar e ver,
Não, aqui eu abri, mas o que eu abri foi a prática que eu fiz na aula dos meninos. Deixe-me ver se eu consigo abrir aqui rapidamente a prática que eu queria fazer com vocês. Se não, vou ficar devendo essa, porque o tempo está se esgotando. Se vocês conseguem, né, abrir, por exemplo, esse QR Code que eu coloquei aí. Vocês estão conseguindo abrir? Sim, Úrsula. Estamos Pronto. conseguindo. Você consegue compartilhar a sua tela? É isso que eu vou tentar aqui agora. Gente, já era para estar aberta, mas acabou meu computador reinicializando uns minutos antes e eu só estou conseguindo. Olha, gente, vocês vão dizer, tá vendo, professora? Como é que nós vamos fazer esse processo se o negócio é mais difícil do que parece? Eu estou conseguindo abrir o que eu fiz com os meninos. Ah, me parece que agora vai dar certo. Deixe-me ver aqui. Ufa, agora vai dar certo. Deixe-me abrir aqui. Isso, é uma pergunta. Bem rapidamente. Pronto, achei. Achei aqui. Deixe-me só compartilhar, tá? É bem rápido, gente. Eu sei que meu tempo já tem 2 minutos, 3 minutos para esgotar. Deixe-me só tentar agora compartilhar a outra tela. Gente, não se espantem com a quantidade de janelas abertas. Úrsula. Hã? Fique tranquila. Ah, tá bom. Não se incomodem aí com a quantidade de janelas abertas, não, viu? Mas, enfim. Bom, aqui eu fiz para vocês essa pergunta, né? Deixe-me colocar aqui em modo de apresentação, que possa ser que vocês vejam melhor. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Obrigada pelo sim, adorei. Sim, professora Helena. Em uma palavra ou expressão síntese, apresente sua perspectiva sobre o uso de plataformas digitais nas aulas virtuais do UPT. Olha, essas foram as palavras que vocês estão dizendo. Interação é a maior porque foi a mais dita. Criatividade também. Gente, a partir disso aqui, a gente pode dar uma aula, né? A partir de uma pergunta que eu posso fazer de um texto, de um assunto, né? De uma atualidade, né? De uma pesquisa que esses meninos fizeram. E olha como aqui, a partir das produções deles, eu posso estar no processo de construção de uma aula. Essa plataforma não permite só a frequência de palavras, não. Permite outras coisas também, frases mais longas, permite também para matemática, para vários. Mas aqui eu acho interessante, né, essa frequência, porque categorias vão ser criadas que eu posso discutir, né? Pô, o que é essa mediação? O que é essa interação? O que é essa criatividade? Isso eu posso associar ao componente curricular que o meu monitor está ministrando naquele momento. E os alunos, eu tenho certeza, os estudantes, vão ter maior participação, porque eles estão vendo que são elementos que eles criaram. E se eles criaram, eles são os melhores para dizer sobre isso, né? Os melhores para nos explicar, os melhores para dialogar conosco sobre isso. Então, eu creio ser interessante que a gente pense nesses processos, né, de utilização dessas interfaces, mas de uma forma ativa, protagonista, de uma forma que não seja apenas técnico-instrumental e nem repositório para a construção do conhecimento junto aos nossos estudantes, principalmente nesse movimento de pensar as aulas síncronas, nesse ritmo de aprendizagem que nós temos, tá? Então, gente, coloco-me aqui à disposição, caso tenha tempo para interlocução. Se não, eu agradeço o convite, agradeço por ter participado desse momento tão lindo. Eu já cheguei no UPT participando dos diálogos pedagógicos aqui na UFES. E foi uma coisa maravilhosa, né? Eu me senti assim, também ver as práticas de letramentos e os eventos de letramentos que fazem parte deste programa tão bonito, tão inclusivo, que nos faz esperançar sempre. Muito obrigada.
Obrigada, Úrsula, também pelo cumprimento do tempo. Eu sei que é difícil, mas você se esforçou. Muito obrigada. E é assim que acontece, viu? Lógicos, tá? Aconteceu comigo, a Nai, todo mundo. Então, é assim mesmo. Eu vou pedir agora... É assim mesmo. Eu vou pedir agora... A Úrsula vai continuar ali. Eu vou pedir agora para mostrar aqui, Patrícia. A palestra foi transmitida no canal do YouTube, né? Os cursistas nossos hoje online e da UFOB também assistiram a palestra pelo YouTube. E se você ligar o áudio ali... vai dar interferência, né? E é assim que a gente opera a nossa UPT online, né? A gente usa o RNP como plataforma de transmissão. As aulas são gravadas e disponibilizadas depois no canal do YouTube, que o cursista pode depois rever as aulas. Então, tem o canal específico para isso, tá? Então, só para vocês verem como é que acontece, tá? E eu não sei se vai ficar aí o YouTube para a gente ver as perguntas do chat, mas eu quero chamar o Murilo agora, da UFOB, que vai moderar o debate e as perguntas de vocês para a professora Úrsula. Obrigada, Murilo. Obrigado, sim, carinhosamente, Ana Vicente. Você conheceu no mestrado em Alagoinhas. Nós somos a primeira turma de mestrado em crítica cultural de Alagoinhas. E quando o tema surgiu, a primeira pessoa, na verdade, que eu pensei que pudesse dialogar com a gente sobre isso foi você. Porque desde lá, daquela época do mestrado, você já estava envolvida dessas novas tecnologias aqui, entre aspas, né? E o que você traz para a gente é um mundo de informação. Porque, embora a gente viva nesse mundo tecnológico atualmente, a gente ainda tem algumas dificuldades em exercer as práticas, né, que a gente pode fomentar com essas tecnologias, sobretudo na sala de aula. E, para a gente do PT, eu estou me sentindo do PT há anos, né, mas eu estou há só 2 anos no programa, e a ideia de a gente trabalhar com as turmas não presenciais é uma ideia muito nova, né? E a gente percebe que isso faz diferença na vida das pessoas, sobretudo que não podem participar na presencialidade, e contribui com a formação, com os desejos, com as esperanças e os sonhos, né? Mas eu queria abrir aqui para a plateia, se tiver alguém aqui, ou que estiver com a gente no YouTube e quiser fazer uma pergunta pelo chat, a professora Úrsula, já temos uma mão levantada ali, que a gente tem um tempinho ainda para poder explorar um pouco mais do que você tem para dizer para a gente, Úrsula. Colegas. Obrigada, é sempre uma alegria atender um convite seu. Um convite seu é uma ordem. Patrícia também quer falar aqui. Tem um rapaz ali, depois Patrícia. Professora, boa noite. Eu me chamo Bruno, sou monitor da área de redação. Boa noite aos colegas professores, coordenadores e monitores também. No começo da fala da senhora, a senhora disse que hoje considera-se que, apesar do advento da tecnologia, não se tem nativos digitais. E a gente precisa entender esse processo de letramento digital dessas pessoas. Aí, a minha pergunta se divide em duas, no sentido de que a gente já tem hoje a compreensão de qual o nível de letramento digital desses novos jovens, e a partir daí a gente tem condições de usar as plataformas como foi sugerido pela senhora, como não um responsório, mas sim um lugar onde eles se tornem interactantes a partir desse letramento? Pronto, o Murilo vai dizer se seria a resposta logo ou se esperaria um bloco, como você quer, Muri. Boa noite a todos e todas, quem está aí nos acompanhando de forma virtual. Um abraço à professora Úrsula aí. Que bom tê-la com a gente na Universidade para Todos, né? Sempre bom, né? Vem agregar esse time aí nesse movimento interessante do fortalecimento da aprendizagem e da preparação dos nossos estudantes, sejam eles concluintes do ensino médio, egressos do ensino médio que buscam o programa UPT para estar ingressando na universidade.
Então, eu não trago uma pergunta, mas um compartilhamento com vocês. Primeiro, desse agradecimento e dessa acolhida à professora Úrsula, e de que em 2020, em plena pandemia, e amanhã a gente vai ter a oportunidade de discutir isso, professora Úrsula, mais perto, o programa Universidade para Todos, ele sai na frente nesse movimento da aprendizagem virtual, da aprendizagem síncrona e assíncrona, não foi, Simone, e as outras universidades que estavam com a gente, porque em plena pandemia, né, Gabi, a gente é pego em 18 de março de 2020, para-se tudo, mas o PT não parou, né? A gente foi pensar estratégias e possibilidades. Naquele período eu não tinha o UFB, eu não tinha o FOB, eu não tinha o FSB conosco no programa, mas nós tínhamos o FRB e as nossas 4 estaduais. E aí nós abraçamos a empreitada e criamos e foi uma plataforma digital que as nossas 5 universidades públicas se debruçaram, inclusive se debruçaram, e a universidade e potencializou a partir do programa UPT, não foi, Simone? Dentro do seu contexto curricular para dar conta daquele movimento. E aí, professora Úrsula, essas palavras aí que você trouxe para a gente, foram palavras que nós vivenciamos em 2020, o desafiador, o necessário, a gente precisava continuar rodando esse processo de aprendizagem, de preparação do nosso estudante, Simone. E aí nós tínhamos todo esse movimento de criatividade, de inclusão. Nós sabemos que ainda não temos todas as políticas públicas voltadas para esse contexto, né, Breno? Que bom lhe ver aqui. O cara fez 25 horas de viagem para estar aqui com a gente. Não foi? Quase não chega, mas chegou. Que bom estar aqui, você está aqui com a gente. Obrigadão. E a gente fez esse movimento todo com criatividade, com inclusão, com grandes desafios. Nós ainda precisamos amadurecer e caminhar com as políticas públicas digitais para que todo mundo tenha informática de qualidade, internet de qualidade, principalmente na zona rural, né, que é onde a gente precisa também chegar. Então, foram desafios. Então, esse movimento dessas palavras aí que você colocou no painel, nessa construção coletiva que nós fizemos, traz e reforça e legitima a necessidade da gente estar sendo desafiado, pensar em inovação, pensar essa criatividade. E que bom que nós temos esse time UPT, comandado aí por você também, lá na UFES, para que a gente possa continuar nesse contexto desafiador. Obrigadão, viu? E um beijão para você, brigadão sempre. Obrigada também, professora. Eu quero fazer um comentário aqui, Úrsula. Fala, meu querido. Oi, Úrsula, acho que você não pensou que eu fosse estar aqui de novo, né? Ah! É verdade! Tá, né? O meu caminho sempre cruza com o da Úrsula, ainda bem, isso é um prazer, né, Úrsula? Mas eu queria, é uma alegria imensa. Uma alegria. Eu gostaria que você, se pudesse, comentasse um pouco, porque você sabe que o PT ele faz essa formação dos meninos da escola pública para ingressar na universidade, mas ele também faz uma outra formação que é muito importante, que é a formação dos professores. E aí, eu queria ver contigo, o que você pensa que poderia ser uma potência dentro do nosso programa, pensando na formação dos professores, no sentido de ressignificar vários desses conceitos, como você trouxe aqui para a gente, a questão da TNE, enfim, de todo o modo como a gente lida e pensa a tecnologia educacional dentro do ambiente educativo, e como isso poderia ser um pouco mais potencializado dentro de um processo de formação dos nossos professores, porque eu acho que aí você tem uma ressonância muito maior, inclusive dos estudantes, não é? Pro, que bom rever. Pronto, 2 perguntas aí, viu? Pronto. Tem mais alguém? Pode Posso falar, né, Muri? Pode falar.
Pronto, então, obrigada, gente, pelos comentários, pelas perguntas, pelas provocações. E vamos começar por Bruno. Bruno, você faz uma provocação extremamente relevante. Eita, Bruno danado, viu? Você é muito danado. Esse monitor aí, gente, não perca não, viu? Que é maravilhoso. É interessante a gente pensar que durante um tempo pensou-se em níveis de letramentos digitais mesmo, né? Mas depois se percebeu que pensar em níveis é algo que a gente não tem uma métrica para isso. Qual seria a métrica de pensar um nível de um letramento digital? Então, isso foi nos primórdios do estudo sobre os letramentos digitais. Hoje, como tudo é adjetivado hoje, viu, Bruno? Tudo. Antes eram só letramentos digitais, hoje são letramentos digitais críticos. Ganhou mais um sobrenome. Então, nessa perspectiva, Bruno, nós estamos pensando hoje em perfis, né? Perfil de letramento digital, ao invés de nível, já que nós não teríamos uma métrica para isso. Por quê? Porque todos nós, em qualquer circunstância, teremos alguns perfis que conseguiríamos usar umas interfaces e teremos perfis de não utilizar outras, né? Eu convidei há pouco tempo um professor que discute sobre pós-verdade, né? Tem um livro sobre isso, aquilo, outro, para fazer uma palestra no nosso grupo de pesquisa. E ele foi usar a conferência web, que é esse que nós estamos usando. E é uma pessoa que discute sobre letramentos digitais. E ele falou, puxa, para eu entrar foi difícil, depois que eu entendi que eu tenho que entrar como convidado, que eu tenho que isso, que eu tenho aquilo. E eu não posso dizer, porque ele não teve uma ambiência em uma interface, que ele tem um baixo letramento digital. Então, ao invés de usar esse termo níveis de letramento, que foi usado há muito tempo mesmo, né? Hoje nós estamos pensando em perfis. Até porque as plataformas vão surgindo, vão se reverberando, vão se modificando, e nós não temos como acompanhar. Hoje nós não temos mais como acompanhar esses movimentos, né? E a sua pergunta foi 2 em 1, igual aquele shampoo, né? 2 em 1, adorei. Aí, nesse segundo movimento, você fala, e como esses estudantes, eles podem estar como interactantes nesses processos, né? Eles já entendemos que não são nativos digitais, não existe essa ideia, porque nasceu, já sabem. Aí eu volto àquilo que eu estava falando no início, é a aprendizagem. Porque se são tecnologias, eles vão aprender a utilizar as tecnologias. Mas as nossas preocupações, inclusive aqui no nosso grupo de pesquisa, é porque aprender a usar a tecnologia é mais fácil. Mas como eles estão se relacionando a partir dessas tecnologias para poder terem pertencimento, engajamento, né? Para poder ter um movimento de apresentar-se ao mundo, né? De terem o auditório, se nós fôssemos aí pela análise do discurso, de ter o auditório, etc. e tal. Então, foi por isso que agora estamos falando de um letramento digital que não é só o letramento das tecnês, mas é um letramento digital que proporciona aí esse crítico, a gente pode pensar muito a partir daquela de Paul Ricoeur, quando Paul Ricoeur ele fala da hermenêutica da suspeita, né? Que esse movimento de estar nessa suspeita a todo momento das informações que eu estou tendo a partir dali, de eu ser um curador da aprendizagem, ou curador das informações, e não é fácil. Eu estava contando esses dias que eu acho que eu tenho mais ou menos um perfil de letramento digital para muitas interfaces, mas eu consegui cair num golpe. Comprei uns lençóis, não sei quantos fios, até hoje os lençóis não chegaram e meu cartão ainda foi clonado. Então, eu não fiz a curadoria da informação. Aí depois meu filho, né, que já é também adulto não, é jovem, aí ele falou assim, minha mãe, você não viu que não tinha um S no HTTP? Porque para ser seguro o site tem que ser HTTPS. Eu falei, meu Deus do céu, meus olhos brilharam tanto quando eu vi o preço do lençol, que eu nem olhei para esse movimento, que seria uma curadoria digital. E sem contar outras curadorias do racismo algoritmo, das bolhas que nós estamos inseridos, né? Você pensa numa agulha de crochê, já aparece tudo sobre crochê ali na rede social para você. E nesse movimento, nós vamos ficando só com os iguais. A gente não dá espaço para o contraditório.
E isso não nos forma crítico, né? Então, não sei se respondi ou se fui para outro lugar, mas eu acho que é pensar nesse movimento mesmo. E nós, enquanto professores, aí eu já vou entrar nas outras duas questões rapidamente, e nós, enquanto professores, podemos ser o maduro dessa relação. Mas aí eu vou para a questão da Prosimone, depois eu volto para a questão lá do comentário de Pro Patrícia, né? Quando a gente diz assim, podemos ser, mas também precisamos estar em processos constantes de autoformação, ecoformação, heteroformação e de formação continuada. Porque não é só uma formação continuada que vai garantir isso, mas eu preciso me ver no meu processo de autoformação. Os espaços por onde eu transito também estão me formando, né? Os outros com quem eu dialogo também estão nesse processo, por isso que é eco, hetero, auto e formação continuada. Aqui na UFES eu coordeno um curso que o título de especialização, que é especialização em educação na cultura digital. É um curso mais para professores, mas também abre depois para a demanda social. E nesse curso a gente percebe, né, como os professores, eles já usam, já fazem parte, já é rotineiro para eles. Mas qual é o app aí? É como essas utilizações rotineiras, elas podem se transformar em processos de um ensino crítico, de um ensino engajado, de um ensino problematizador. E isso eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo, não só de formação, mas de tempo para a construção dos meus planejamentos, de tempo para conhecer as interfaces, de tempo para compreender o que são esses gêneros discursivos que às vezes são virtualizados, outros são emergentes virtuais, né? Quais são essas linguagens muito semióticas que estão ali dialogando? E a Prosimone tem um livrozinho bem lindo, que eu uso muito, que é um pequenininho, que fala das multimodalidades, eu não sei se você lembra lá do grupo de pesquisa, um azulzinho assim, né? E ali tem muita coisa rica para a gente pensar sobre isso. Eu sei que todo o texto é multimodal, multissemiótico, mas as tecnologias digitais nos proporcionaram outras ligações de linguagem que às vezes são muito rápidas e fluidas, que a gente precisa olhar com os olhos de ver, né? Então, esses processos podem contribuir. E, às vezes, esses processos a gente começa no micro, até chegar a um macro, né? Então, por isso que o nosso grupo, a gente trabalha mais com a formação de professores, né? Porque o professor ele vai influenciar várias gerações, né? Não descartando que os estudantes eles também podem fazer parte desse processo. Pro Patrícia, obrigada por suas palavras. Que bom que o UPT compreendeu o que fazer naquele momento tão difícil, em que as pessoas estavam batendo cabeça, nós sabíamos o que fazer. Alguns chamavam aquilo de educação à distância, mas não era uma educação à distância, porque a educação à distância é uma modalidade, tem um ecossistema próprio, né? Tem perspectivas de ensino e de aprendizagem. Outros chamaram de um ensino remoto, que era uma coisa esquisita, que ninguém sabia o que era. Outros chamaram de ensino híbrido, mas o UPT conseguiu pensar em formas de ninguém a menos, de todos estarem com seus direitos à aprendizagens garantidos, né? Das problemas emocionais, problemas físicos, mas podemos esperançar pela educação, né? E a educação triunfou naquele momento que foi tão obscuro em todos os sentidos, né? Que bom que o UPT fez isso. Eu havia aqui, quando meu primeiro diálogos pedagógicos, eu já cheguei nos diálogos, né? No diálogo pedagógico, daqui a poucos dias completo 2 meses, e estou muito feliz de estar por aqui na coordenação de língua portuguesa, junto com a querida Fabíola, que é a nossa coordenadora pedagógica, o nosso querido professor Edson, que é o nosso coordenador todo, né? Geral, coordenador de tudo, como a gente costuma falar aqui, né? Edson tá aqui, belíssimo, viu? Edson, beijo pra você. Olha eu aqui, ó, vou mandar no relatório, viu? Eu pedi a Muri para fazer um print. Ela falou comigo, Muri, quando eu estiver lá, você tira as fotos assim na tela, me manda que eu vou colocar no meu relatório. Eu falei, beleza. Eu vou botar no meu relatório. Pergunta ao chefinho aí se pode. Claro. Essa quer falar aqui, rapidinho. Ele vai contar, sabe o quê, Muri? Ele vai contar que foi meu aluno da educação básica, quer ver? E foi verdade esse bilhete. Eu já estava fofocando por aqui.
Tá Boa noite, vendo? Eu tudo bem? sabia! Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer. Nem sou da casa, não sou anfitrião, não sou nada, mas a nossa relação com o programa Universidade para Todos e a própria discussão a respeito dessa oferta não presencial que se dá aqui na UFOB, na UFSB, é uma questão que, de certo modo, extrapola os limites dessas duas instituições e que estão relacionadas ao trabalho que a gente desenvolve também aqui na UFES. E ter a presença de Úrsula, que embora seja uma presença recente, mas é uma presença muito marcante pela competência, pela capacidade de se, de certo modo, conectar a uma equipe de trabalho já previamente montada, mas altamente dinâmica, se soma a uma energia construída e em constante movimento. O PT é um organismo vivo, esse relatório que estava pronto aí certamente será modificado a partir dessa experiência que se construiu nesse momento de troca, e agradeço muitíssimo por ter sido meu professor lá atrás e por estar junto conosco sempre nessa caminhada. Um beijo. Obrigada, Edson, obrigada. E Agora, Patrícia... é jovem, viu, gente? Recém-formada. E Patrícia, que é chefe de todos nós, já está aqui dizendo que quer o livro de todo mundo, o livro de Simone, seu livro. Úrsula, Patrícia tem um costume de pedir carinhosamente as coisas e ganhar. Então, providencie o livro. É um livro maravilhoso. Bom, a gente está com o horário já em cima, né, Taína, Carol, como é que estamos? Alguém ainda quer fazer algum comentário? Temos mais um aqui, eu acho que a gente encerra com essa, por causa do tempo, viu, Úrsula? Tranquilo, meu Boa querido. noite. Boa noite, Úrsula, boa noite a todos. Meu nome é Luana, eu sou técnica aqui da UFSB e faço parte do corpo da PROEX, né, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E aí eu fiquei muito feliz, Úrsula, com sua fala, que eu percebi até, todos nós percebemos, né, que é a palavra central, que é a interação, que o problema, ou a essência, ou que nós devemos nos preocupar mais, não é com a parte tecnológica, né, porque a gente fala assim de plataformas digitais, né, é com o diálogo, quer dizer, que é a mesma coisa que a extensão se preocupa, que eu acredito que é a mesma coisa que se preocupa com a sala de aula, e também aqui com a sala virtual, né? Então, que é a interação, né? Que é o diálogo. O mais importante não é a tecnologia que faz as palavras dançarem, né? Como ela mostrou aqui. Mas o mais importante é eu permito que o outro se expresse, que o outro seja protagonista, que ele esteja nesse processo de construção, né? Então, isso é extensão. Isso é aprendizagem com tecnologia, sem tecnologia, como o Paulo Freire falava, embaixo do pé da mangueira, né? Embaixo da mangueira. Então, eu acho que aí a pergunta é, imagino que, através de uma interface, como você fala, né? Deve ser muito mais difícil, né? Porque no olho a olho já é uma coisa complexa, né? E a gente vê na extensão que a gente, por ser da academia, a gente tem mesmo um ranço de transmitir o conhecimento, né? A gente não permite, principalmente quando a gente leva a atividade para fora, né? Que essa é a ideia da extensão, a gente vai interagir não só entre nós, né, acadêmicos, ou da comunidade universitária, mas a gente vai interagir com quem nem sabe o que é uma academia, né? Nem sabe o que é uma universidade. Então, a gente tem ainda aquele ranço de não permitir que o outro traga o seu conhecimento, a sua vivência, a sua experiência. A gente meio que transmite, né? Desce, né? Eu vejo isso muito frequentemente, não é de todos, mas ainda é um ranço. Então, eu fico imaginando que deva ser uma coisa muito mais difícil quando você não tem um olho a olho, né? Um tete-a-tete, quando você tem uma interface ali, uma tecnologia que meio que atrapalha isso, né? Meio que atrapalha essa comunicação assim direta. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, se você puder falar sobre a extensão nesse processo todo, que é a minha paixão, né? Então, eu agradeço.
Um prazer muito grande, vou procurá-la depois. Obrigada, Luana, obrigada também, gente. Veio a curricularização da extensão aí para também, né, mostrar como é importante a gente fazer a extensão. E quando a Luana diz isso, né, a gente pensa, antes a gente tinha muita ideia de extensão como a universidade levar, né? Mas a extensão também é aprender com o outro, mas aprender no movimento de horizontalidade mesmo. O conhecimento que nós temos acadêmico, ele é importante, os conhecimentos sociais, que Maffesoli chama de conhecimento comum. Ele não fala senso comum, ele fala que são conhecimentos comuns. E esses conhecimentos comuns também são importantes e essa troca, né? Então, é bem interessante você trazer isso, porque houve esse reconfigurar da questão do que é a extensão. E eu sinto que as universidades, aos poucos, estão começando a ver isso, né? E nós temos aquele movimento mais de horizontalidade. E a extensão é para aquela pessoa que nunca pensou também em entrar na universidade, não quis, não foi seu projeto, não pôde, mas ela pode vivenciar a universidade e a universidade vivenciar os territórios, né, que estão ali ao seu redor. Muito boa a sua fala. E realmente, Luana, não é fácil a gente ter aula por meios de tecnologias, né? Quando a professora Patrícia falou sobre a questão da época do ensino remoto, como queiram chamar naquele movimento, né? Nós tivemos as bolinhas. Aí eu fui para a formatura desses meninos depois, que eu sou vice-diretora do departamento aqui de educação, né? O mandato agora já quase terminando. E eu fui para a formatura representando o departamento e eu só vi os meninos falando: não, professora, você lembra de mim? Eu falo: qual era a sua bolinha? Qual era a sua letra da bolinha para saber se eu lembro ou não? Porque nós perdemos um contato nesse movimento, né? Até porque eles não abrem por vários motivos, conexão, não querem mostrar suas casas, não estão preparados para aquele movimento, etc. e tal, né? Então, é um pouco mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, quanto nós conseguimos engajar esses meninos para compreenderem que não é um movimento, né, assim, de transmissão, mas é um movimento de construção, né? É possível que a gente possa ter assim pequenos grupos que se tornarão mais engajados nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho, às vezes, estudantes que estão vou chamar aqui de presencialidade presente, porque também é uma presencialidade o que a gente está tendo aqui. Né? O que Pierre Levy diz que é o virtual? O virtual é a separação do tempo e do espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, esse viracê, essa sementinha, mas, ao mesmo tempo, a gente está nesse movimento do síncrono aqui. Mas eu também tenho alunos no presencial que, às vezes, eu fico pensando: meu Deus, a cabecinha dessa criatura está onde? Está onde? Porque, de repente, não está na missa de corpo presente, né? Como a gente costuma dizer. Mas eu tenho certeza que você falou isso é certo mesmo, Luana. É mais difícil a gente engajar quando os alunos compreendem a tecnologia só como transmissão, mas não como construção, não como elementos da cultura, mas é um pouco mais complicado mesmo. Principalmente que nós não contamos com conexões tão boas. Gente, acho que Edson está aí, ele vai concordar comigo, mas se não concordar também, tem problema não. As nossas universidades não têm uma conexão que nos permita tantas ações nesse movimento. Isso já é uma perda. Os nossos estudantes pagamos caro por um produto que não recebemos o que está prometido, né? E a compreensão do que é esse espaço, né? Do que é, porque a interação nesse movimento não é só a relação face a face. Ampliamos também o que seria o significado interagir. E pensar a extensão desse movimento, eu acho que depende dos grupos com os quais estamos dialogando, né? E eu acho que pode ter perdas, mas também pode ter ganhos. Agora, eu tive perdas, porque eu não estou em Porto Seguro, adoraria estar aí. Então, para mim, eu concordo plenamente, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ter surgido ganhos também, né? Porque eu pude estar com vocês sem necessariamente ter outros trâmites que seriam possíveis, mas é um desafio e para a extensão eu acho que também é. Até porque na extensão nós estamos construindo relacionamentos. Quando nós estamos com os estudantes, alguns relacionamentos até já foram construídos. E a extensão são coisas mais rápidas, às vezes, e é preciso que a gente tenha cuidados, que não seria todo o projeto que caberia
por meio das tecnologias, né? Eu concordo muito com isso, sim. Eu já fiz alguns movimentos de extensão, mais quando eu estava na UNEB, né? Agora, se bem que os meus projetos de pesquisa com os meus alunos, com os estudantes da pós-graduação, professoras de educação básica, estudantes da graduação, eles desenvolvem extensão, mas estão cadastrados como pesquisa, e a gente percebe que para eles, assim, aquela coisa de corpo, carne, esqueleto e sangue, né, como Malinowski falava da antropologia, aquela coisa fica mais viva, né? Na cabeça deles ficam mais vivos mesmo. E nada substitui o abraço, o cheiro, né? Nada substitui isso. Mas você tem uma boa fala sobre isso, mas em alguns momentos eu preciso desse meio para chegar onde eu não chegaria, né? Mas chegar em Porto Seguro virtualmente, né? Chegar em Porto Seguro virtualmente, que pena. Da próxima vez me convidem que eu vou, já estou com a roupa de ir. Úrsula, a gente precisa se despedir de você. Eu quero agradecer, mas antes eu vou chamar a professora Carolina Caputo, que é a coordenadora geral do PT UFSB, para só dar umas palavrinhas aqui para vocês. Agradecer a Úrsula, que prontamente aceitou o convite. Eu encontrei com a Úrsula no Diálogos que a UFES promoveu junto com a UFRB, né? No mês passado. Na hora que eu vi Úrsula, eu falei, Úrsula tá fazendo o que aqui? Peraí, agora. Chamei na chincha, e aí ela disse assim... também, quando ela me convida para alguma coisa, é uma obrigação eu ir, né? O Celeste tem essa parceria. É meu grande parceiro. Já entramos, gente, em cada fria. Sabe aquele filme? Entrando na fria maior ainda, eu já botei Murilo. Mas eu tenho certeza que eu fiz uma escolha feliz quando pensei no seu nome. E a gente organizou esse evento aqui todo virtualmente, né? A gente se comunicava pelo WhatsApp, a gente tem um grupo da gestão que está na organização, eu, Carol, Lucas, a Taína, as meninas lá de Barreiras, a Terezinha e a Keila, né? E a gente pensou todo esse movimento e pensou, inclusive, que esse momento deveria ser virtual para que a gente pudesse vivenciar o que os meninos lá fazem, né? Vivenciam diariamente no cotidiano das aulas não presenciais. Então, meu amor, muito obrigado pela sua pronta... É a Terezinha lá da UFOB? Ela não, é outra. É a Terezinha da UFOB, mas é outra Terezinha. Não é a Terezinha Santos, é outra Terezinha. Mas aí, Úrsula, dizer para você que eu vou mandar por Edson um mimozinho do nosso evento, vai chegar até as suas mãos, pela mão do coordenador geral, né? Você merece muito mais, mas vai de todo o coração. Muito obrigado pela sua participação aqui e por ter interagido com o pessoal. Vou passar a palavra para a Carol, para falar contigo também, e depois Taína vai falar um pouco só sobre a programação de amanhã, para a gente poder se despedir. Úrsula, enquanto você estava falando, eu lembrei muito de uma conversa que eu e Taína tivemos com os nossos alunos, das 2 turmas remotas que a gente tem. Eles pediram uma reunião comigo e com Taína, a representante da turma falou muito dessa necessidade das aulas não presenciais. E ela falou pela turma, né? Mas ela agradeceu muito da gente ter aulas no YouTube, sendo gravadas e transmitidas pelo YouTube, porque ela falou da carga de horária de trabalho dela, que é muito alta, então, muitas vezes, ela não tinha hora para estudar, e como estava gravado no YouTube, isso traria possibilidade para que eles pudessem estudar. E é uma turma grande, de alunos espalhados pela Bahia toda, né, Taína? Gente de todos os lugares da Bahia, e eles falaram muito com a gente disso, da necessidade, foi o que a Patrícia falou, necessidade e a forma de incluir eles no estudo. E eles falaram que muitas vezes eles não conseguem estudar por causa do horário deles. Então, a possibilidade de aula não presencial traria isso. Então, eu lembrei muito da conversa que a gente teve, né, Taína? Então, toda a sua fala veio muito a me trazer a memória dessa conversa que a gente teve com os nossos alunos. Então, queria muito agradecer, foi muito pertinente sua fala, é enriquecedor, e também trouxe mais importância para o nosso trabalho. Cada vez mais a gente vê a importância desse programa Universidade para Todos, que é realmente para todos mesmo, presencial ou não presencial. Agradeço.
Muito obrigada. Muri, eu também queria agradecer aqui ao Wallace, que desde ontem testou comigo o link, ficou aqui comigo. Muito obrigada, Wallace, viu? Muito educado. A Taína também, que ficava mandando mensagem, toda educadinha, toda gentil. Gente, muito obrigada por toda essa receptividade. E a professora Tatiana, meu querido Murilo, que mora no meu coração e nem paga aluguel, viu? Muito obrigada a todos vocês, um grande beijo para a Simone, que sempre me acompanhou em várias trajetórias, mestrado, doutorado, seleção do UPT, sempre me acompanhou aí em várias trajetórias e essa potência que sempre está nos brindando com novas aprendizagens. Obrigada a todos. A gente vai fazer o seguinte. Peraí, Úrsula, não saia não. Como a gente está nesse movimento, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar com ela dizendo assim, ó, tchau, Úrsula! Todo mundo junto, viu? 1, 2, 3. Tchau, Úrsula! Tchau! Então tá bom, gente. Boa noite para vocês e boa programação amanhã. Muito tchau, obrigada. Amanhã a gente vai testar mais uma interface nova, a Miro, não sei se você conhece. Vamos ver se vai dar certo. Uhum. Tranquilo, show de bola. A gente manda notícias amanhã. Eu vou cobrar. Tá, pode deixar. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Vamos despedir também do pessoal do YouTube, que assistiu a aula hoje, né, pelo YouTube. Então, boa noite, pessoal. Obrigada. Como sempre, a aula vai ficar gravada, então eles vão poder assistir depois também, tá? Vamos para os informes da paróquia, né? Tem o pessoal lá no chat ainda. Obrigada, pessoal que ficou no chat. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Bom, então agradeço a todos pela participação e pelas contribuições, pelos comentários, as intervenções, né? E amanhã, então, como eu disse, nós começaremos a nossa programação, que foi pensada com muito carinho, né? Toda dentro dessa ideia de digitalização do ensino, né? Plataformas digitais, interfaces diferentes. Hoje vocês já contribuíram com a atividade de amanhã, que foi o QR Code que vocês precisaram votar. Então, chamar atenção para os recados agora, né? Aqui na saída, o lanche vai continuar ali, então na saída vocês podem dar uma reforçada aí na alimentação, né? Depois o ônibus vai levar todo mundo de volta para o centro, deixar lá no ponto de encontro, lá no ponto atrás do McDonald's, do Banco do Brasil, né? Quem preferir. Isso. Na ida, a gente vai deixar todo mundo em frente ao McDonald's.